Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 25 de maio. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo que é destaque aqui no Parlamento Catarinense. Eu sou Delana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. E aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Delana. Olá, quem nos acompanha pela TVA. Lembrando que é possível assistir ao nosso programa em sinal aberto da TVA em Florianópolis e também em Blumenau, além dos canais da Assembleia no YouTube e no Facebook. E o programa Conecta também é transmitido pela rádio da UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa a edição de hoje do Conecta falando de um projeto que foi aprovado na tarde de ontem, durante a sessão ordinária aqui do Parlamento, um projeto de autoria do deputado Milton Obus, que fala sobre como são tomadas as decisões no Tribunal Administrativo Tributário. O objetivo, né, Marcelo, é beneficiar o contribuinte. Isso, na realidade, Luana, existe um Tribunal Administrativo Tributário que é mantido pela Secretaria da Fazenda, que tem uma composição, metade pessoas ligadas à Fazenda e metade pessoas da sociedade civil. Quando ocorre um empate, segundo o autor do projeto que foi aprovado ontem, o deputado Milton Obus, esse empate geralmente é desempatado pelo presidente do tribunal, que é alguém indicado pelo Estado. Por isso, geralmente as decisões são favoráveis ao Estado. Agora, com essa decisão, com esse projeto, o deputado Milton Obus quer que, em caso de empate, a decisão seja para o contribuinte. Não haja mais a necessidade desse voto de Minerva e que, automaticamente, havendo empate, haja a decisão para o contribuinte. Só explicando que esse Tribunal Administrativo é um órgão no qual a pessoa, por exemplo, questiona algum tipo de cobrança do Estado, ao invés de ir direto para a Justiça, ela primeiro recorre a essa instância administrativa. Se eventualmente ela perder nessa instância administrativa, aí ela pode ir para o Judiciário. A gente conversou com o autor dessa proposta, o deputado Milton Obus, que explicou melhor qual é a ideia dele. Acompanhe agora. A gente viu muitas injustiças tributárias que se arrastam na justiça até hoje em Santa Catarina e que poderiam ter sido resolvidas diferente. Na prática, o que vai acontecer a partir de agora, da homologação dessa lei, é que quando o Estado perde no Tribunal Administrativo Tributário, ele tem condição de entrar na justiça comum para cobrar o que ele acha de direito do contribuinte. Essa é a lógica. Se você acha que alguém é culpado, acuse-o. Agora, eu me acho inocente, para me defender, eu tenho que entrar com uma ação contra o Estado para provar que eu sou inocente. Isso é contra a própria Constituição Federal, que diz, na dúvida, pro réu. Esse projeto, então, agora precisa ser sancionado pelo governo para ser transformado em lei. E também, na tarde de ontem, os deputados aprovaram uma iniciativa do deputado Gerry Comper, obrigando as locadoras de veículos aqui do Estado a informarem o Detran casos de estelionato, né, Marcelo? Isso. Qual é o objetivo desse projeto? É evitar que haja golpes com carros alugados. O objetivo do deputado é fazer com que as locadoras avisem de imediato o Detran caso haja uma situação de golpe envolvendo esse veículo. O que geralmente acontece, segundo o deputado? A pessoa mal intencionada vai lá, aluga um carro, faz uma adulteração dos documentos e bota esse carro à venda. Então, ela dá um golpe com esse carro, leva um prejuízo à locadora e quem comprou o carro, porque o carro é furto de um estelionato. Com esse projeto, o deputado pretende cercar, digamos assim, evitar com que haja esse tipo de golpe, porque as locadoras ficariam obrigadas a avisar o Detran assim que houvesse um sinal de que aquele veículo fosse produto de um golpe, de um estelionato, e alertaria eventuais compradores sobre o perigo aí de estar entrando num golpe. Aprovado ontem, então esse projeto também precisa da sanção do governo para ser transformado em lei. E hoje, no período da manhã, a gente teve a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, também com a análise de vários projetos, inclusive um que quer criar aqui no Estado uma política de incentivo ao consumo de carne, Marcelo. Esse projeto, Luana, ele é assinado por todos os deputados da Comissão de Agricultura e Política Rural. Ele é fruto de uma mobilização dos suinocultores, que inclusive estiveram na Assembleia, na comissão, foram ouvidos pelos deputados e que questionam as dificuldades que o setor tem enfrentado, principalmente a suinicultura independente, com uma grande produção de carne que não consegue ser atendida, cuja demanda não consegue ser atendida pelo mercado. Então, há uma grande sobra, o preço do produto cai, isso atrapalha muito a produção e também o negócio, né, da suinicultura desses produtores. O objetivo do projeto é criar medidas como o próprio nome diz, de incentivo ao consumo dessa carne. Seja por meio de órgãos públicos, seja na iniciativa privada, seja por meio da concessão de algum tipo de benefício fiscal para o setor, enfim, mostrar que um produto
é feito aqui em Santa Catarina de qualidade que deve ser consumido pela população. Marcelo, além desse projeto que foi analisado hoje pela manhã na CCJ, também foi analisado uma outra proposta para obrigar a realização de exame ecocardiograma fetal aqui em Santa Catarina. Qual é o objetivo? Esse exame seria realizado quando o bebê ainda está na barriga da mãe, é uma espécie de... a partir do 18ª semana de gestação, para verificar se há algum problema no coração do bebê, no caso do feto, né? E podendo permitir aí uma intervenção. A gente sabe que a medicina evoluiu muito nesse ponto, você consegue fazer cirurgias ainda com um bebê na barriga da mãe. Então, esse exame, nessa proposta que foi analisada hoje pela CCJ, passaria a ser obrigatório, não só na rede pública, mas também na rede privada, como se fosse algo do pré-natal, de todos aqueles exames que já são realizados para permitir que a criança nasça saudável. Esse projeto, então, segue em análise aqui no Parlamento. Uma outra proposta que também foi analisada na reunião de hoje da Comissão de Constituição e Justiça, na verdade, uma medida provisória encaminhada pelo governo do Estado e prevê a isenção da cobrança de ICMS nos hospitais filantrópicos sobre a conta de energia elétrica. Essa é uma das medidas previstas nessa medida provisória. Uma outra, Deluana, é a respeito da alteração da alíquota do imposto que é cobrado no e-commerce. No caso, por exemplo, de um catarinense que mora em Santa Catarina e faz compra via e-commerce em alguém que está fazendo a venda desse produto em outro estado. A alíquota aqui é de 12%, passaria a 17% do ICMS. Segundo o governo, essa medida provisória, na realidade, ela acata uma determinação prevista numa lei federal aprovada recentemente. Então, o governo alega que está fazendo nada mais do que seguir a legislação federal. É uma medida provisória que está na fase de admissibilidade e agora ela precisa passar em plenário primeiro para ser admitida e depois segue para análise das comissões. Segue para análise das comissões, então toda a tramitação ainda vai acontecer sempre com cobertura aqui da nossa equipe de jornalismo, com as matérias sempre no nosso endereço www.alesc.sc.gov.br. E na manhã de hoje a gente também teve reunião da Comissão de Saúde, quando foi aprovada a realização de uma audiência pública sobre a situação dos leitos de UTI pediátrica aqui em Santa Catarina. Os deputados estão preocupados com a situação. A gente tem visto na imprensa que tem criança esperando por leito de UTI, há uma fila de espera em função de uma explosão de casos de doenças respiratórias envolvendo crianças e essa audiência já foi aprovada, ela vai ser realizada, a data e o local exatos ainda vão ser definidos, mas a Comissão de Saúde também recebeu hoje representantes da Secretaria de Estado da Saúde para falar a respeito de um balanço do quadrimestre da Secretaria, do Fundo Estadual de Saúde, melhor dizendo. E por mais que tenha a ver com questão de recursos financeiros, o assunto foi a dengue e a Covid, que realmente preocupa a Secretaria da Saúde. A dengue, a explosão do número de casos, com mortes, e a Covid com uma taxa de vacinação considerada ainda baixa para a dose de reforço ou a terceira dose, como queiram chamar. A matéria completa já está também na nossa agência de notícias, também nos nossos canais nas redes sociais. E é sobre as nossas redes sociais que a gente conversa agora com o nosso colega Tiago da Luz, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Tiago. Quais são as novidades? Olá, Delu. Olá, Marcelo. Olá, você que está conectado com a gente. Então, hoje o Deputado na Rede é com a deputada Ana Campanholo, do PL. Ela que na última sexta-feira, dia 20, lançou aqui na Alesc o seu último livro, né? Ensino domiciliar na política e no direito. No seu Instagram, que é o @AnaCampanholo, a deputada ela celebra o lançamento desse livro e também lembra que a luta por essa modalidade de ensino é uma das suas principais bandeiras neste mandato. Então você pode chegar lá no Instagram da deputada, @AnaCampanholo, e conferir toda a repercussão do lançamento do seu livro. E o destaque das redes, nós temos um projeto que institui o Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos. É um projeto do deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, que prevê a qualificação dos agricultores, a pesquisa de novas técnicas produtivas, além de assistência técnica para a transição dessas culturas. O projeto ainda ele foi aprovado em plenário, mas ainda precisa da sanção do governador para virar lei. Eu volto com vocês, por hoje era isso. Obrigada, Tiago. Conversamos então com o Tiago da Luz,
falando das redes sociais aqui do Parlamento, que sempre fazem a cobertura de tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E, inclusive, ontem tivemos uma audiência pública em Itajaí para falar sobre a situação da bacia do rio Itajaí-Mirim, que preocupa as comunidades ali, os municípios da região, né, Marcelo? A audiência da Comissão de Turismo, que tratou da situação do rio Itajaí, que abastece de água não só o município de Itajaí, mas outros municípios da região. Basicamente, ficou encaminhado que vai se propor a criação de uma Câmara Técnica Setorial para estudar essa questão e também a discussão de outras alternativas, como, por exemplo, já anunciada pelo Estado, a construção de uma barragem em Botuverá, que serviria não só para segurar as águas da cheia, quando houvesse cheia, mas quando houvesse seca, utilizar essa água para abastecimento dos municípios da região. Inclusive, a nossa reportagem acompanhou essa audiência pública e conversou com os deputados Coronel Mocelin e também com o deputado Ivan Nates, e eles falaram sobre os resultados dessa audiência pública realizada ontem. Acompanhe. Questão de um mês atrás, o governo do estado assinou um convênio com a Casan de 110 milhões de reais para fazer a barragem de Botuverá, que lá vai ter a finalidade de contenção das águas das cheias, né, das chuvas, que em Itajaí resulta em quase 1 metro, 90 centímetros a menos nas cheias, com essa barragem concluída, e também vai ser um reservatório de água no caso de quando tiver necessidade. E também estamos trabalhando na questão da dragagem do rio Itajaí-Mirim, no leito antigo do rio, que ele está bastante assoreado e precisa fazer uma limpeza nesse rio todo. Acompanhar a evolução da qualidade da água do rio Itajaí-Mirim com mais resistência, com mais atenção, com mais permanência. Criar a Câmara Técnica dentro da bacia do rio Itajaí-Sul para acompanhar a evolução da qualidade do rio e começar a conversar a alternativa de trazer água para abastecer a comunidade de Itajaí, Navegantes e parte de Ilhota de outras regiões aqui. Esses foram, então, o deputado Coronel Mocelin e Ivan Nates, falando sobre a situação da bacia do rio Itajaí-Mirim, que abastece a cidade de Itajaí e outras cidades do entorno e que tem preocupado a população ali daquela região. Reforçando que hoje é dia de sessão ordinária aqui no Parlamento, a partir das 16 horas a gente tem a votação de alguns projetos na ordem do dia e a transmissão de toda essa movimentação vai ser feita pelo canal da Assembleia Legislativa na TV e também no YouTube, basta procurar por Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Acompanhe a Assembleia nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, @AssembleiaSC. Uma boa tarde para todos. Continue com a nossa programação.